feche seus olhos. Pai, eu sou grata a Ti por essa noite. Obrigada, 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 obrigada. Eu já sou grata a Ti por tudo que você vai fazer aqui. Obrigada porque mulheres já estão sendo curadas, do alto da cabeça até a planta dos seus pés. Obrigada porque a angústia já cedeu à alegria do Espírito que se move aqui nessa casa de oração. Deus, eu sou grata a Ti, Pai, porque o Senhor é aquele, Senhor, que controla todos os nossos hormônios. O Senhor é aquele, Senhor, que tira o cansaço. Você é aquele, Senhor, que revigora as nossas forças. Eu sou grata pela Tua unção que em nós opera. Eu sou grata pelo poder, Senhor, que está sobre nós, dentro de nós, Pai, para nós realizarmos, Senhor, vivemos e cumprirmos com o nosso propósito, Deus. Obrigada, Pai. Neste momento nós abrimos, Senhor, o nosso coração. Nós estamos, Senhor, com as nossas mentes, Senhor, abertas para receber aquilo que você tem para nós. Essa noite é noite de ativação ministerial na vida de mulheres. Essa noite é noite de renovo espiritual. Essa noite é noite de cura. Mais uma vez eu falo, cura das emoções, cura de dentro para fora. O Senhor é aquele que nos sara para que nós possamos, Senhor, impactar a nossa geração, para que nós possamos, Deus, impactar a nossa casa, a nossa família, para que nós possamos impactar a empresa onde nós trabalhamos, a faculdade onde nós estudamos, a vizinhança do nosso bairro. Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço porque esse é o dia que o Senhor fez e nele nós nos regozijamos, nele nós nos alegramos para a glória do Teu nome. Amém? Amém. Meninas, que honra poder estar aqui. É uma honra e uma responsabilidade muito grande. Eu, como a Leila disse, eu quero desde já, eu posso fazer de acordo com o costume da minha igreja, Leila, se você não se importar, eu quero honrar a anjo dessa igreja, pastor Neemias, mesmo na sua ausência. Quero honrar também a primeira-dama, Leila, que nos recebe com muito carinho. Eu tenho aprendido muito com ela. Eu honro a vida de cada mulher que está aqui, cada homem, os músicos, obrigada por terem vindo. Nós trouxemos ali uma equipe que sempre acompanha a gente quando nós vamos ministrar. Eu quero honrar cada um de vocês. Quero dizer que eu estou debaixo de autorização e de autoridade do meu esposo. Só estou aqui porque ele me liberou, só estou aqui porque Ele me abençoou para isso. Amém, queridas? Glória a Deus. Eu, particularmente, amo ministrar para mulheres. Eu faço isso já há 13 anos. Foi algo que Deus, Ele me deu como responsabilidade, porque eu já cuido de mulheres há 13 anos. E nas nossas conversas, em particular, em gabinete pastoral, em ministrações, em experiência de vida, eu compreendi que Deus, definitivamente, Ele tem um projeto maravilhoso para a mulher. A mulher, ela foi criada com um propósito, e é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, tá bom? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2. Obrigada. Me formei no Rema agora em 2016. E eu confesso para vocês que desde então a minha vida nunca mais foi a mesma. Se existe aqui alguma menina que ainda não é formada no Rema, as meninas da minha igreja já sabem. Eu falo para elas, vão para o Rema, vão para o Rema. Não estou pegando no pé, Leila. Eu acredito que elas vão fazer sim. E a minha vida... Deixa eu falar algo para você. Você sabe que não existe nenhum momento da nossa vida em que nós sabemos demais, né? Nós estamos em constante aprendizado. Nós estamos em constante amadurecimento. Não importa quantos anos eu e você possamos ter. Não importa qual a sua idade. Não importa que tipo de experiência de vida que você já teve. Não importa a sua história, não importa o quanto você já trabalhou, o quanto você já estudou. Eu preciso dizer para você que existe algo mais para que nós possamos aprender. E quando se trata do espiritual, quando se trata da palavra de Deus, querido, eu quero te dizer uma coisa, Deus não tem a profundidade dele, não tem limite. Quanto mais você mergulha, quanto mais você conhece, mais nós precisamos conhecer
E a palavra de Deus fala que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que ela vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então, enquanto você puder, o que você puder fazer para conhecer mais de Deus, para se aprofundar na palavra, o quanto que você puder ter de referência de pessoas, nós mulheres, principalmente de mulheres que possam nos instruir, faça isso, se entregue, não permita que o seu temperamento, não permita que o seu jeito de ser te bloqueie para conhecer mais de Deus, te bloqueie para absorver de homens e mulheres que têm de Deus para nos dar, amém? E eu estou falando isso porque quando eu cheguei aqui, eu já pastoreava a igreja já há 11 anos, junto com meu esposo, como pastor auxiliar, tá, gente? Eu sou auxiliadora do meu esposo. O pastor da igreja é ele, sou apenas uma auxiliadora. E eu venho nessa caminhada já há alguns anos, e ele me incentivou a entrar no Rema. E ele falou, filha, eu preciso que você faça. E eu falava para ele, eu tenho vontade de fazer um curso de teologia. Ele falou, não, você pode até fazer teologia depois, mas primeiro você vai fazer o Rema. E eu concordo que eu vim um pouco contrariada, não porque eu não queria aprender, mas por causa do meu tempo, são 3 vezes na semana, e a gente trabalha, a gente cuida de filho, cuidamos da igreja, cuidamos do marido, da casa, e eu falei para ele, como que vai ser isso? Como que eu vou cantar, como que eu vou gravar, como que eu vou ministrar, como que eu vou cuidar da igreja, dos meus filhos, e ficar 3 vezes na semana por 2 anos sentada, eu não vou conseguir, não vai dar tempo, eu vou ficar cansada. E ele falou assim para mim, filha, é necessário. É necessário. E eu já começo a minha ministração aqui, eu vou ser bem didática hoje, tá, meninas? Eu quero conversar com vocês, é assim que eu costumo trabalhar com mulheres. Quem me acompanha já há alguns anos sabe disso. E eu confesso para vocês que esse foi o período em que a minha vida foi completamente transformada. Todas as promessas que Deus fez para mim quando eu ainda era uma criança, eu já sabia quem eu era em Deus, o que eu me tornaria no reino dele como representante. Eu já sabia desde os 5 anos de idade. Nunca foi segredo para mim. Mas ao longo da minha caminhada, algumas coisas estavam faltando. Algumas coisas precisavam agregar, outras precisavam sair. E nesses 2 anos, o meu esposo falou assim para mim, vai ativar algo sobrenatural na tua vida. Você vai ver. E eu comecei a vir, e eu comecei a vir, e eu comecei a vir. E não fui eu que percebi a transformação que estava acontecendo em mim, mas pessoas da igreja que caminham comigo há alguns anos, meu próprio esposo falou assim, Gisele, a sua pregação mudou. A sua forma de vida mudou. Você está diferente. E o mais interessante nisso é que a pessoa que mais gerou em mim sede de mudança não foram nem os professores que deram aula para mim durante os 2 anos, mas foi a Leila, a minha diretora, que a cada dia que eu chegava aqui cansada, estressada, afadigada com os meus muitos afazeres, cansada de situações, o jeito que ela olhava para mim, o jeito que ela me abraçava, me inspirou a ter paz e tranquilidade em meio à guerra, me inspirou a ser mais tolerante com as pessoas e comigo mesma. Então isso foi maravilhoso. E eu sou uma defensora, meninas, eu sou uma defensora de mentoria. Eu sou uma defensora de você ter alguém que você senta, que você conversa, que você ouve. E graças a Deus, nessa igreja, Deus colocou aqui uma mulher abençoada que é a Leila. Eu não preciso rasgar a seda, porque eu não preciso disso, ela também não precisa, mas eu estou falando a minha experiência. Eu estou falando a minha experiência. E é sobre isso que eu quero falar com você. Em poucos minutos, Gênesis, você já vai entender daqui a pouquinho, capítulo 2, verso 18. É muito importante nós compreendermos nessa introdução a importância da mulher no reino de Deus. É muito importante nós compreendermos que Deus, ele nos criou com um propósito. Amém? Você acredita nisso? Que Deus não criou a mulher por um acaso? Amém? Às vezes o sistema quer dizer o contrário, não é verdade? Ah, lá vem a mulher falar de novo. Lá vem as mulheres com o jeito dela. Mas eu quero aqui percorrer em poucos versículos rapidamente, você vai ver qual é a visão de Deus para nós. Amém? Vamos lá.
18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Diga assim comigo: auxiliadora. Queridas, eu costumo dizer que Deus, Ele nos criou justamente para este papel que nós reclamamos tanto. Às vezes a gente reclama que a gente serve a tudo e a todos. Você serve em casa, você serve seu filho, você serve na igreja, você serve na empresa. E aí nós reclamamos que nós estamos cansadas, mas o maravilhoso é que Deus fez a mulher justamente com esse propósito. De servir, de auxiliar. Eu costumo dizer para as mulheres que se você chegar numa empresa, quem é que trabalha mais? É aquele que auxilia ou é o patrão? Normalmente é aquele que auxilia. E ele já foi contratado justamente para isso, porque ele tem capacitações a mais até do dono da empresa. Ele consegue resolver problemas mínimos que aquele dono da empresa tem tantos afazeres, ele não consegue resolver aqueles detalhes. E aí o auxiliador, ele está lá, ele faz o grosso, ele faz o pesado, ele prepara para que quando tudo tenha que acontecer, já esteja tudo pronto. E este é o nosso papel. E é muito interessante que isso é um papel de honra que Deus nos deu. Isso é maravilhoso. É por isso que às vezes você olha e você fala: eu estou cansada, eu não vou dar conta. E passa meia hora, você está a 1000 por hora fazendo tudo de novo. Você acha que você não vai conseguir, de repente você levantou mais uma manhã, você tomou aquele banho, você escovou seu cabelo em 10 minutos, você pegou o carro, enfrentou o trânsito, ou pegou o ônibus, foi para a empresa, trabalhou, voltou, cuidou dos filhos, fez uma boa janta, ainda serviu o esposo em casa. Gente, Deus nos capacitou para isso. Então eu já quero aqui quebrar um tabu que a sociedade coloca para nós, de que isso é algo ruim, cumprir com o nosso papel, porque não é. É uma bênção, é uma dádiva de Deus. Deus nos fez forte, nós conseguimos. Então esse papo de que eu não consigo, eu sou frágil, não, nós não somos. Quando Deus, Ele cria a mulher, Ele tira a mulher da onde? Da costela de Adão, do osso. Ou seja, nós somos fortes. Mas é interessante que esse foi o propósito pelo qual a mulher foi criada. Só que se você olhar aqui, no decorrer da história, após a mulher ter sido criada, você já conhece o que aconteceu quando o pecado entrou no mundo. Começou o início de todas as coisas, foi através de uma conversa entre a mulher e uma serpente. E aí você conhece que o papo foi desenrolando, até que a serpente conseguiu convencer a mulher que ela deveria se alimentar daquele fruto. Ela se alimenta do fruto, ela oferece para o seu marido. Ela não fez o marido comer, ele comeu porque ele quis. Ela pecou primeiro, ela ofereceu, ela deu a sugestão para ele, ele aceitou aquela sugestão, e aí o resto da história você conhece. E aí eu acho muito interessante que Deus, quando Ele retorna para o jardim, para conversar com Adão, e Ele procura o homem e a mulher, Ele não os encontra, e aí começa o desenrolar daquela conversa. Cadê vocês? Olha, nós nos escondemos porque nós estávamos nus. Quem falou para vocês que vocês estavam nus? Por acaso vocês comeram do fruto que era proibido? E aí o homem falou: foi a mulher que você me deu. E aí a mulher olha e fala assim: foi a serpente. E aí aqui no verso 14, eu quero ler aqui com vocês. Então o Senhor disse à serpente, tá, gente? Eu estou em Gênesis capítulo 2, no verso 15. Não, no verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto isto que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos. O és entre todos os animais selváticos, rastejará sobre o teu ventre e comerá por todos os dias da tua vida pó. Porém, olha só, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha que interessante aqui. E a mulher, Deus disse o seguinte: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez.
Em meio de dores dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então, quando Deus ele cria a mulher, ele fala: far-lhe-ei para o homem uma auxiliadora. Quando essa mulher peca, quando essa mulher desobedece, quando essa mulher ouve a serpente, Deus olha para ela e fala: a partir de agora o teu desejo será para o teu marido, e é ele quem vai te dominar. Ou seja, ela, conforme nós estávamos conversando, Leila, no workshop, essa mulher que ela não é guiada pelo Espírito Santo, que ela não é recriada, agora ela é morta espiritualmente, ela já não tem mais nenhuma condição de auxiliar o homem em absolutamente nada. Por causa do erro dela e por causa da postura e do posicionamento dela, Deus fala para ela: agora você não é mais uma auxiliadora, agora você vai ter que ficar quietinha no teu canto, você vai ser governada por ele, porque você tomou a decisão errada, você fez tudo errado. Eu acho muito interessante que um pouco antes ele diz à serpente: eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui Deus já estava falando sobre o futuro, que Jesus sairia de uma mulher. E a partir de então, o relacionamento e essa posição de auxiliadora da mulher é encerrado naquele momento. Então a mulher, ela precisa se limitar à sua insignificância. Ela precisa se limitar a ficar quieta e ser completamente dominada pelo homem. Por quê? Porque ela não tem sabedoria. Por quê? Porque ela não tem mais comunhão com Deus. Por quê? Porque ela fez as coisas do jeito dela. Então ela não pode mais auxiliar em nada. Ela não está apta. Mas é interessante que ao decorrer da palavra, e quando você vai chegar lá em Lucas, no capítulo 1, vamos lá comigo, gente? Vamos para a Bíblia um pouquinho? A história da queda do homem e do pecado, ela começa em Gênesis, através de um diálogo entre uma mulher e uma serpente. Quantos concordam comigo? Aí você vai para Lucas, no capítulo 1. A partir do verso 26, diz assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de quem? De Deus, para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem, desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Vai para o verso 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Meninas, olha que coisa tremenda e maravilhosa. O pecado entrou no mundo começou num diálogo entre uma mulher e uma serpente. Ela se submeteu a essa serpente, e aí nós tivemos o resultado que nós já conhecemos. Mas a redenção, o início da redenção também se deu início através de um diálogo entre um anjo enviado por
Deus em uma mulher. E essa mulher, ela se submete àquilo que o anjo diz para ela. E ela fala: eis-me aqui, que seja feita a vontade do Senhor sobre a minha vida. Querida, eu vim aqui dizer para você, não importa como começou a tua história. Eu não sei qual é a história da tua casa, da tua família. Eu não sei se você teve pai ou mãe. Eu não sei que tipo de informação você foi exposto ou exposta. Eu não sei que tipo de influência que foi colocada diante de você. Eu não sei com quem que foi que você negociou. Mas eu quero dizer para você que diante de todas as suas decisões erradas, uma decisão certa, por ouvir a voz de Deus, a vontade do Senhor para a tua vida será completamente mudada. Volta a um relacionamento. E aí Deus fala através de um anjo com aquela moça, uma virgem, uma menina nova. E aqui eu já quero aplicar algo que as minhas meninas já estão acostumadas a ouvir. As meninas moças que estiverem aqui, as meninas solteiras que estiverem aqui, não se sintam incapazes para cumprir o propósito e o chamado de Deus para a vida de vocês. Não fiquem perdidas com este sistema, não fiquem perdidas com a sensualidade que o mundo lhes oferece, não fiquem perdidas com relacionamentos errados, mas diga sim ao Senhor, se entregue por inteira à vontade dEle, porque do teu futuro Ele cuida. Maria era uma menina virgem, era uma menina nova, que de repente ela se depara com tamanha responsabilidade. Você vai gerar em seu ventre aquele que há de trazer redenção para toda a humanidade. Eu acho muito interessante que aquele anjo apareceu uma vez. E depois você nunca mais vai ouvir na Bíblia a menção deste anjo dando instruções para ela de como ela deveria agir naquela situação. Pare e reflita. Uma moça virgem que nunca conheceu homem. De repente ela recebe uma mensagem dizendo: você vai gerar. E dentro de você nascerá um menino. E ele é o Messias. Ele vai redimir toda a humanidade. Você vai cuidar dele. Pensa, eu e você como mulheres normais, assim como ela era uma moça normal, tamanho desespero. Deixa eu trazer você um pouquinho para a realidade daquela época, que mulheres, se fossem pegas em atos de adultério, elas eram apedrejadas. Moças, se traíssem o seu noivo, elas morreriam apedrejadas. A situação era muito delicada. Como que uma moça chega diante do seu pai e da sua mãe, diante daquele contexto, e diz assim: olha, eu estou grávida. Mas o que aconteceu com você, José? Não, não foi José, quem foi? O anjo apareceu para mim, o que foi concebido em mim é do Espírito Santo, é o Messias. Como que uma moça lida com uma situação dessa? Mas sabe de uma coisa? Ela nem tinha o Espírito Santo dentro, Leila. Mas ela era uma menina sensível, que conhecia e sabia obedecer à voz de Deus. Eva fracassou quando ela negociou com uma serpente, mesmo tendo total intimidade com o Senhor. Mesmo conhecendo os propósitos dele para ela. Sabe que quando aquela serpente enganou Eva, ela falou assim para Eva: ele falou que não pode tocar e nem comer? Ela falou: não pode nem tocar e nem comer. Deus nem falou isso, falou que não podia comer. Olha que perigo quando nós estamos negociando com pessoas que são completamente fora da direção de Deus, às vezes pessoas usadas pelo próprio inimigo para roubar os nossos propósitos. Ele começa a sugestionar, e quando nós não conhecemos aquilo que Deus falou ao nosso respeito, a gente começa a receber aquilo por verdade e começa a repetir as mentiras que o diabo fala, não é nem a nosso respeito, mas a respeito de Deus sobre nós. Mas Maria, ela compreende quem é que está falando com ela. Ela percebeu que algo aconteceria através da vida dela.
E tudo que ela fez foi se submeter. Eu não sei como que vai ser, eu não importo o que eu vou passar, mas é assim que o Senhor quer, então eu digo, eis-me aqui, assim será. Eu imagino que essa moça, no decorrer de toda a sua criação, para criar o menino Jesus, gente, ela era mãe. Ela precisou de uma sensibilidade muito grande para poder lidar com cada situação. Mas eu não quero focar nisso, eu quero falar para você a partir de Maria. Deus começa a restaurar aos poucos o propósito da mulher e o relacionamento com a mulher. E aí, através de Maria, o Redentor vem até essa terra. E durante toda a sua caminhada, enquanto Jesus está aqui, em várias passagens da Bíblia, nos evangelhos, você vai ver Jesus se comunicando com diversos tipos de mulheres. Mulheres que estavam com as suas vidas completamente perdidas e destruídas. Eu vou citar aqui alguns exemplos para vocês. Uma certa vez, Jesus está passando, e aí, no meio de uma multidão, ele precisa curar uma menina que está morta. E aí, de repente, aquela caminhada é interrompida por um toque. O toque de uma mulher que era completamente excluída da sociedade. A palavra fala que ela estava sangrando há 12 anos. Conforme o costume da época, uma mulher, quando estava no seu ciclo, nos seus dias de separação, ela não podia se relacionar com pessoas. Durante todo o período, ela teria que ficar separada. Agora, você imagina como que é a vida de uma mulher que está nesse ciclo contínuo há 12 anos. E ela já havia gastado todos os seus recursos. A palavra fala que ela gastou com médicos, ela gastou com remédio e nada dava jeito para a situação dela. Mas essa mulher, ela ouviu falar. Meu Deus do céu, que diferença que há entre eu ouvir a palavra de Deus, entre eu saber quem Jesus é para mim. Ah, que diferença que tem entre eu saber o que Ele fez por mim na cruz do Calvário, que eu sou curada, que eu sou redimida, que eu sou próspera, que eu sou abençoada, até eu tomar uma atitude a respeito disso. Porque nada muda quem Jesus é. Nada muda o que Ele fez por mim e por você. A diferença é o que nós vamos fazer diante dessa informação que nós recebemos, porque ela é mais do que uma informação, é uma revelação que transforma a nossa vida para sempre. E a palavra fala que essa mulher, ela se levanta, ela vai rastejando no meio daquela multidão, ela não está preocupada se vão falar que ela é imunda, ela não está preocupada se ela é apta para falar com ele, ela falou, eu preciso tocá-lo. Ela reage. Diga assim comigo, reaja. Fala para a tua irmã, reaja. Jesus está passando. Aliás, Jesus está dentro, reaja. Você não precisa mais gastar o seu dinheiro por causa de enfermidade. Você não precisa viver depressiva em cima de uma cama trancada num quarto. Querida, reaja. Jesus está dentro de você. No caso dela, ela precisou tocar, você não precisa tocar, você precisa crer que tudo aquilo que você precisa já está disponível. E ela é ousada, ela vai e toca. Eu não estou olhando para o meu povo, né? Ela vai e toca nele. E a palavra diz que através desse toque, a vida dela foi completamente transformada. E aí tem outra mulher, que ela é pega pelos fariseus em atos de adultério. Ela era culpada, ok? Eu quero falar um pouquinho daqui a pouco. Será que vai dar tempo de eu falar um pouquinho sobre a culpa com vocês? Ela era culpada. Ela foi pega no ato de adultério. Arrastam ela pelos cabelos, levam ela até Jesus, jogam ela nos pés de Jesus e dizem, olha, essa mulher,
essa mulher. Ou esse mulher no original, quando você vai ler nos originais, eles não estão dizendo essa mulher, eles estão dizendo essa mulher à toa, essa mulher fácil, essa mulher da vida, essa prostituta. Ela foi pega em atos de adultério. E ali começa uma história que não era para essa mulher estar dentro. Envolveram ela. Na verdade, eles queriam testar Jesus e eles a usaram. Mas o mais interessante nisso tudo é que quando querem te usar para uma situação constrangedora, quando querem te envergonhar, para constranger alguém em uma situação, Jesus que conhece todas as coisas, Ele conhece a situação, Ele conhece você de dentro para fora, Ele conhece a sua história, Ele é expert em lidar com isso tudo, então você pode ficar tranquila, que você não vai sair envergonhada diante dessa situação. Ela era sim culpada, mas Jesus, Ele percebe a tramóia que está diante daquilo, e Ele fala, peraí, eu vou tratar cada coisa no seu devido lugar. Primeiro eu vou tratar com vocês. Vamos lá. Vocês aqui. Vamos fazer o seguinte. Quem não tiver pecado, faz o seguinte. Pode atirar a primeira pedra. Ai, que coisa boa, né, gente? Quando Jesus justifica a gente, é assim, né? Não é assim? O diabo quer lançar o nosso pecado em rosto. Eu não estou falando que ela não era errada, ela era culpada, mas jogaram ela aos pés de Jesus. Filha, quando a gente se encontra com Jesus, acabou. Quando nós nos... E pode jogar a gente para mim, joga para Jesus. Porque quando eu estou com Ele, a minha história é completamente mudada. E aquilo que eles achavam que usar aquela mulher para envergonhá-la, para matá-la, para desprezá-la, eles não sabiam que eles não poderiam ter jogado ela em pés melhores. Aleluia, aleluia. Você é uma daquelas mulheres que falaram, vai para a igreja, porque para você não tem mais jeito. Manda os crentes orar para você, foi? Fizeram isso com você? Glória a Deus, glória a Deus. Obrigada, agradeço essas pessoas. E aí Jesus se relaciona com essa mulher de forma diferente. Ele olha para ela. Aí todo mundo jogou a pedra no chão, todo mundo lembrou, né? O que fez quando acordou. E aí todo mundo foi. E Jesus olha para ela e fala assim, na nossa versão está escrito mulher de novo, mas nos originais ele não fala mulher, ele fala mocinha. Menina, cadê os seus acusadores? Você não entendeu. O nome que estão te dando é o nome daquilo que você foi até ontem. Estão te tratando pelo teu passado. Estão te tratando pela tua história. Estão nomeando você por aquilo que você foi há 10, 20 anos atrás. Estão nomeando você pelas suas escolhas erradas. Mas Jesus, Ele te diz, eu conheço você, eu te chamo pelo teu nome a partir do momento que você foi jogado aos meus pés. A partir do momento que você se encontrou comigo e eu te chamo pelo teu nome, filha, mocinha, curada, pura, próspera, separada, ungida. Imagino essa mulher olhando e mocinha, menina. Deus, Ele vem num relacionamento, Jesus, Ele vem na sua caminhada aqui restaurando a dignidade da mulher. Porque Ele sabia o que ia acontecer depois, né? Aí em outra história vem uma mulher chamada, uma mulher também que ela entra numa reunião onde mulheres não são bem-vindas. E Jesus está lá, com seus discípulos, com os fariseus, sentado. E a palavra fala que essa mulher entra. Ela traz em suas mãos um perfume muito caro.
E ela conhecendo a sua história, ela sabendo exatamente quem ela era, que ela não era digna de estar ali. Ela já vem prostrada e ela se joga aos pés de Jesus. A palavra fala que ela quebra aquele vaso e ela derrama todo aquele perfume aos pés de Jesus. E aí a palavra fala que alguns arrazoavam entre eles, os próprios discípulos. Se ele soubesse quem é essa mulher, ele não permitiria isso. Interessante, por que eles sabiam, né? O pessoal sabia quem ela era, interessante. E aí, se ele soubesse, devia que desperdício. Deveria pegar esse perfume todo, vender e dar o dinheiro para os pobres. Gente avarenta é assim, né? Você coloca a sua oferta diante do Senhor. Esse dinheiro todo na igreja. Por que não comprou cesta básica e não distribuiu? É gente avarenta, porque aí você pergunta para ela, e você já distribuiu quantas cestas básicas? Nenhuma, querido. Você não conhece o valor da adoração. Você não sabe o valor de um óleo derramado aos pés daquele que pode me curar, aos pés daquele que pode perdoar os meus pecados. Então não julgue a minha adoração, não julgue a minha oferta. É justamente por saber quem eu sou, no caso dela, justamente por saber quem eu sou, é porque eu estou aqui derramando o meu melhor. A palavra fala que aquele perfume, ele era equivalente, custava o trabalho de um ano inteiro de um trabalhador. Jesus olha para eles e diz assim: por que vocês estão murmurando entre si? Aí ele fala para o dono da casa: eu cheguei aqui e você não lavou os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo. Mas esta mulher, desde que ela entrou, ela derramou o seu melhor perfume. E olha, não a incomode, porque ela está fazendo isso, já como uma preparação para o dia do meu sepultamento. Diga assim comigo: propósito. Não se preocupe que daqui a pouquinho eu vou aplicar isso para você. Já acabou meu tempo? No decorrer da sua caminhada, preste atenção aqui, fica aqui comigo. Jesus, ele encontra diversas mulheres em seu caminho. A mulher samaritana, que ia buscar água no poço em um horário em que ninguém estava, porque ela era uma mulher que tinha uma reputação ruim. E Jesus vai, e a palavra fala que era necessário ele passar por Samaria. Era necessário porque ele queria ter um encontro com aquela mulher. Ele queria transformar a vida dela. E ali já começa uma pista do que Deus poderia fazer através das mulheres, porque ele fala para ela, ele revela a vida dela, e ela fala: vejo que tu és profeta, e ele fala assim: faz o seguinte, vai lá e anuncia. Ok, Jesus cumpriu com seu propósito, ele foi levado até a cruz do Calvário, ele morreu. E aí o seu corpo está naquela... Deveria estar. Não deveria. Deveria estar para elas. E a palavra fala que as mulheres foram até o sepulcro de Jesus para ungir o seu corpo. E quando elas chegam lá, gente, para e pensa que o propósito inicial de Deus para a vida da mulher, que é auxiliar, ele é completamente restaurado na ressurreição de Jesus. Foi a primeira coisa que aconteceu. Jesus fala para elas: vai lá e conta para todo mundo que eu estou vivo. Anuncia para os discípulos. Mas espera aí, como assim? Nós somos mulheres, são vocês mesmo. Vão lá e anunciem. Queridas, o mundo, ele quer nos rotular.
O mundo quer dizer que mulher ela é murmuradora, mulher é encrenqueira, mulher é estressada, mulher é faladeira, mulher é insubmissa, mulher é rebelde. Mas eu vim aqui dizer para você que Deus na cruz do Calvário, através da sua morte e ressurreição, Ele restaurou o meu e o teu propósito. E a partir de agora, a nossa mente não é uma mente secular, não é uma mente mundana, mas nós temos a mente de Cristo e nós temos a nossa mente renovada pela palavra de Deus. E tudo que nós fazemos é pautado de acordo com aquilo que Deus, com o propósito que Deus nos fez. Querida, está na hora de nós despertarmos e cumprirmos com o nosso propósito. Não existe mais desculpa para mim e para você. O apóstolo Paulo, ele ensina a igreja no geral, mas eu quero trazer tudo para as mulheres, como que nós devemos proceder e agir diante do nosso propósito. O fruto do Espírito precisa ter um espaço na nossa vida. Nós mulheres recriadas, nascidas de novo, cheias do Espírito Santo, nós não somos dominadas mais pelos nossos sentimentos, pelos nossos temperamentos, pelo nosso hormônio. Nós somos guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Em nós a longanimidade, em nós a submissão, em nós a sabedoria. Nós somos separadas. Nós fomos feitas para gerar. Todas, olhem para mim. Você foi criada para gerar. O que você tem gerado? Algumas vão dizer para mim, eu gerei 5 já, pastora Filhos. Gisele, graças a Deus por isso. Outras podem dizer para mim, eu infelizmente ainda não consegui gerar. Sabe que fazem 2 madrugadas que Deus me mostrou uma mulher aqui sendo curada de esterilidade. Eu vi, Leila, uma mulher aqui sendo curada de esterilidade. Eu não sei se você ainda não conseguiu gerar, mas eu venho aqui trazer uma novidade do céu para a tua vida. Receba alegria no teu ventre. Receba alegria no teu ventre. Vida de Deus para você. Você vai gerar frutos carnais. Você vai gerar filhos. É isso que Deus está te dizendo. Vai gerar, vai gerar. Não se preocupe com a sentença que você recebeu da medicina. Não se preocupe com aqueles exames. Não se preocupe. Ei, deixa Deus curar as tuas emoções de dentro para fora. Para você gerar, você precisa ser curada. Você precisa estar apta para gerar. Porque você vai gerar para educar uma pessoa. Você vai educar, você vai ensinar, você vai cuidar. Você precisa estar curada. Seja curada de dentro para fora agora em nome de Jesus. E gere o teu milagre hoje. Agora, se porventura tem mulheres assim como eu que já geraram, não vão gerar mais filhos carnais, eu preciso dizer para você que esta geração está aguardando que eu e você, mulheres, nós somos mães, nós temos, Leila, a capacidade de cuidado. Deus nos deu capacitação para servir. Deus nos deu capacitação para compreender. Deus nos deu sabedoria para falar quando se deve falar e fechar a boca quando se deve fechar. Ei, se nós formos totalmente guiadas pelo Espírito Santo, se nós mortificarmos a nossa carne e começarmos a ter uma mente transformada pela palavra, a história da nossa casa será mudada, a história da nossa família será mudada. Essa geração será transformada pelo testemunho daquilo que nós somos. Adote, mulher, em nome de Jesus, adote uma criança em oração, adote o seu pastor em oração, adote a sua família em oração. Eu quero falar com você rapidamente, eu já vou entregar, Leila, eu prometo que eu entrego rápido.
Deus, Ele quer usar mulheres aqui para transformar vidas de forma tremenda. Mas nós estamos perdidas nos nossos traumas. Nós estamos perdidas com os nossos próprios propósitos. Não tenha medo de se entregar ao Senhor por completo. Não tenha medo de colocar diante do altar do Senhor a tua história. Eu tenho falado isso com as minhas meninas todas as vezes. Se entregue por inteiro. Moça, em nome de Jesus, você não precisa esperar casar, ter filho, se tornar avó para falar, Senhor, eis-me aqui. Você pode cumprir com o teu propósito e com o teu ministério com 15 anos, com 14 anos, com 16 anos, com 18 anos. Você pode pregar a palavra, você pode ser uma intercessora, você pode ser uma mulher sábia sim, você pode ser uma evangelista, você pode ser uma professora do Rema, você pode ser uma auxiliadora, você pode. Isso não diz respeito àquilo que é externo. Tem muita mulher deixando de cumprir com o propósito de Deus em sua vida, colocando a culpa naquilo que é externo. O diabo não quer que eu seja feliz, Gisele. Sério? Quem é o diabo? Para mim, ele nem existe mais. Despojado. Envergonhado. Uma vez que eu estou assentada com Cristo nas regiões celestiais, que tipo de influência o diabo pode ter na minha vida? Não, Gisele, é que você não conhece a história da minha família. É que na minha família, a minha avó separou, minha mãe separou, a tia separou, ninguém deu certo, eu não vou dar certo com... Também não vai. Querida, você faz parte de uma história que é muito maior e muito além da história da tua família. Jesus reina sobre a sua vida. Não importa o que aconteceu com a tua família no passado. Eu vim aqui dizer para você que em Cristo todas as coisas são novas. Em Cristo você pode ser feliz. A partir de você, a história da tua família será mudada. E se todo mundo separou, se todo mundo traiu, a partir do teu casamento vai ser estabelecida uma nova história. Constância no casamento, saúde na família. Será que Deus se importa com a minha felicidade? Será que Deus quer realizar os meus sonhos? Vamos lá, será? Eu é que sei que pensamento tenho sobre vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Está com medo de viver? Está com medo de entregar tudo ao Senhor? Moça, você está com medo de entregar a sua juventude ao ministério? Tá com medo de entregar a sua beleza? Está com medo do tempo passar demais, porque você ficou muito envolvida no reino de Deus e de repente você se enxergar já numa certa idade, eu não casei? Você está com medo? Eu posso contar um pouco do meu testemunho? Eu não posso falar dos outros, eu tenho que falar de mim, pode ser? Deus me chamou para um ministério muito nova, muito criança. Com 15 anos de idade, eu já estava exercendo liderança de regência com 2.000 jovens. Mas o Senhor, Ele sempre me atraiu para Ele. E eu costumo dizer para as minhas meninas que eu não era nada diferente delas. As mesmas sonhos, desejos, projetos, tentações, tudo que uma pessoa normal passava, eu também passava, porque eu me considero uma pessoa normal. Só que eu precisei fazer uma escolha. E eu lembro que quando eu fiz essa escolha, eu decidi me entregar. Eu tinha muitos sonhos e projetos, mas eu decidi que eu ia me lançar no altar do Senhor e eu iria fazer a vontade dEle. Custasse o que custasse. E custou muita coisa. Custou amizades. Custou pretendentes.
custaram sonhos que eu tive que abrir mão. Mas o mais interessante disso é que o mesmo Deus que nos chama, o mesmo Deus que nos separa, o mesmo Deus que faz arder dentro de você o chamado, esse mesmo Deus é aquele que se responsabiliza pela tua história. Só que você precisa estar preparada que a forma como Deus cumpre, realiza os nossos sonhos, quando está totalmente entregue nas mãos dele, é um pouco diferente do que todo mundo está acostumado. E eu fiz essa escolha na minha vida. Eu entreguei toda a minha adolescência e a minha juventude, a minha vida espiritual, ao meu chamado, ao meu ministério. E quando eu estava com apenas 19 anos de idade, eu me vi dentro de uma igreja, trancada no banheiro, chorando. Porque meu esposo tinha acabado de assumir uma igreja, e quando eu cheguei lá, as mulheres chegaram, era uma igreja antiga, já existia 54 anos de idade. Só a líder do departamento de mulheres estava lá há 17 anos, Verusca. Aí chega a Gisele com 50 quilos. Ai, que saudade dos meus 50 quilos. Nunca mais eu vou ter esse peso. E aí elas chegaram, e para melhorar a minha situação, fazia 6 anos que elas estavam sem esposa de pastor na igreja. E aí eu fui recebida com um buquê de rosas vermelhas, assim. Ai, lá nós éramos tratadas de pastora também. A nossa maior ansiedade não era conhecer o novo pastor, era conhecer a nossa pastora. E eu com 19 anos de idade, assim. Aí eu, amém. Tudo que eu fazia era cantar, cantar, cantar. E aí, uma das irmãs descobriram, glória a Deus pela vida dessa irmã. Hoje eu agradeço ela demais. Que eu morria de medo de pregar a palavra. Ela descobriu que a esposinha do pastor novinha, bonitinha, eu era linda, gente. Tinha medo de pregar a palavra. E quando ela descobriu isso, ela começou, pastora, vai pregar quando? A gente quer ouvir nossa pastora pregando. Aí eu, um dia, irmã, um dia. Só que aí a coisa começou a apertar. E eu olhei para o Senhor e eu chorava. Gente, eu tinha acabado de passar por um luto, fazia só 3 meses que tinha enterrado meu irmão. A coisa estava bem complicada. Eu estava bem na sede, tocando meu saxofone. Tá, Danilo, tentando tocar. Lá, né, tentando tocar na banda com sax. O pastor tinha comprado sax novinho para mim, cantava lá, regia. Estava muito bem instalada com as minhas amigas de 19 anos. De 15 a 19. Muito bem inserida no meu contexto. E de repente eu me vejo casada há 6 meses. Sem o meu irmão. De luto. Dentro de uma igreja antiga e tradicional, com um monte de mulher gritando no meu ouvido, prega, 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 prega. Meu marido, ele ia nos primeiros cultos, eu me trancava. Dentro do banheiro eu chorava o culto inteiro, Leila. Porque eu queria sair correndo dali. Eu não me sentia capaz. Eu não era realmente. E aí teve um dia que o meu esposo chegou em mim e falou assim, Gisele, até quando você vai ficar nessa situação? Pega essa Bíblia logo, dobra o seu joelho, comece a ler a palavra, até porque não adianta você fugir muito tempo, porque você sabe que este é o teu propósito. Quanto mais você fugir, mais você vai sofrer, mais você vai ser afrontada com essa situação. Não permita que o inimigo use aquilo que é o propósito de Deus para a tua vida, para te amedrontar. E eu falei para ele, eu não sei nem por onde começar. Aí ele falou, vai ler a palavra, busca a sabedoria do céu, pede para o Espírito Santo te revelar, e cumpre com o teu chamado. E aí foi quando eu tomei uma atitude, eu falei assim, eu vou. E eu comecei
a buscar ao Senhor com este propósito. O Senhor falou mesmo que eu ia pregar. O Senhor falou do meu chamado, e eu estou com medo, e elas estão me pressionando, e agora eu estou nessa situação, eu sou esposa de pastor, o que eu faço, como que vai ser? E o Espírito Santo, ele foi falando comigo, e aí teve um dia que eu enchi o peito, eu criei coragem, eu falei assim para a irmã: irmã, quanto que é o culto? Pode falar que a pastora vai pregar. Eu tenho algo para dizer para você. No meio de toda essa situação, eu fui parar no hospital porque eu estava 1 semana sem me alimentar, sem beber e sem dormir por causa da morte do meu irmão. Eu estava com uma depressão profunda, sendo pressionada. Está sendo pressionada? Tá. Suas emoções estão gritando. Você está achando que você vai morrer. Você está achando que você não vai conseguir. Uma vez eu ouvi a história de uma mulher que ela começou a sentir dores. E ela achava que ela ia morrer, ela suava, e falaram: leva ela para o médico. Ela falou: eu vou morrer, está doendo muito. E leva ela e faz um monte de exame, vira essa mulher de cabeça para baixo, o que essa mulher tem? E aí o médico fala: ela não vai morrer, ela está gestante, pode levar ela para a mesa de cirurgia porque ela vai dar luz. Você não está entendendo nada. O que eu estou dizendo para você que é essa dor, o que eu estou dizendo para você que é essa angústia, eu estou querendo dizer para você que esse sofrimento não pode parar o propósito que Deus tem para a tua vida. Entra na sala de cirurgia, imediatamente, coloque tudo isso diante do altar do Senhor e gere, dê a luz ao propósito, dê a luz de uma vez por todas a tudo aquilo que Deus planejou para a tua vida. Sai deste lugar de morte, sai deste lugar de sofrimento, saia deste lugar de dor hoje, comece a gerar, dê à luz aquilo que Deus sonhou para você. Você pode reagir. Ei, tenha coragem. Mude a tua mente. Comece a ler a palavra e compreender o que Deus diz ao seu respeito. O nosso problema é que mesmo conhecendo a palavra de Deus, nós alimentamos em nossa mente sugestões do inimigo. Uma vez o meu marido, ele falou assim para mim: amor, eu tô feia. Ele falou: quem falou isso para você? Eu tô falando, eu sei que eu tô feia. Ele falou: não. O diabo falou na sua mente: você está feia. Você recebeu e reproduziu: eu estou feia. Gente, isso é muito sério, né, Leila? Eu não posso cumprir com o meu propósito. Não, o diabo lançou isso na sua mente e você dizendo: você não pode cumprir com o teu propósito, você não pode ser feliz, você não vai se formar nessa faculdade, você não vai vencer essa enfermidade. Aí você reproduz: eu não posso, eu não vou vencer, eu não vou conseguir, eu vou morrer com essa enfermidade. Ei, muda a tua mente. O apóstolo Paulo em Filipenses no capítulo 4, ele diz o quê? Ele diz assim: olha, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, é nisso que você tem que pensar. Mulheres, nós chegamos em um momento em que nós precisamos amadurecer o tipo de pensamento que nós temos. Comece a escolher aquilo que você está pensando. Coloque esses traumas na lata do lixo, em nome de Jesus. Jesus, que é a tua cura, está dentro de você. Comece a pensar sobre você aquilo que Deus pensa e diz ao seu respeito. Eu tenho uma novidade para dizer para você. Moças, mulheres, nenhum homem na face da terra é capaz de dar o amor maior que Deus deu por você. Por isso que eu falo, eu não aceito mulher carente, chegando em mim falando assim: ai, não me ama, não me quer. Querida, não mendigue amor de ninguém, porque nenhum homem vai poder fazer a declaração que Jesus fez na cruz do Calvário por você. Ei, todos estavam vendo, o inferno estava assistindo, os anjos estavam assistindo, ele fazendo a maior declaração de amor, derramando
derramando até a última gota do sangue dele na cruz apenas para ter relacionamento com você e te fazer feliz. Sabe, eu tenho um casamento abençoado. E meu marido é uma bênção na minha vida. Mas ele sabe que a suficiência que eu preciso só tem em Deus. Eu sei que em momentos e situações em que meu marido tentou orar por mim, nada mudou dentro de mim. Mas no momento que eu me coloquei de joelhos no meu quarto, Leila, aliás, para vencer essa maldita dessa depressão, eu me coloquei de joelho às 9 da manhã dentro do meu quarto, eu fechei a porta e eu falei assim, Senhor, é o seguinte, essa foi a minha oração, tá, gente? Fui eu, a Gisele. Tá? Foi antes do rema também, tá, Leila? Então, me ajuda. Mas eu falei, se eu tiver que morrer, eu vou morrer aqui aos teus pés, mas o diabo não vai me matar com essa depressão, ele não vai me ter, ele não vai ter as minhas emoções, ele não vai roubar a minha alegria, ele não vai roubar os meus dias. E ali eu fiquei, às 9 da manhã eu entrei naquele quarto, e o meu marido na cozinha, indo de um lado para o outro, e a Gisele não sai desse quarto, porque todas as vezes que eu sentia alívio, eu levantava e a angústia da depressão voltava. E eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Me toca, me liberta, me cura deste luto. E eu fui colocando aquilo diante do Senhor, eu comecei a orar. Sabe o que eu descobri? Que ali eu comecei um relacionamento verdadeiro com Deus. Ali eu comecei a falar com Ele aquilo que eu estava sentindo. Ali Ele começou a se revelar para mim. Ali no secreto, Ele começou a contar para mim algumas coisinhas que precisavam ser mudadas em mim, que na verdade, todo aquele sentimento que eu estava tendo, dizia muito a respeito à minha forma de pensar, à minha forma de agir com aquilo que era exterior, e Ele foi me curando, queridas, não foi nenhum curso de cura interior, foi a palavra mesmo, foi a minha oração, com a porta fechada, da forma que a palavra nos ensina. Quando deu 5 horas da tarde, eu fui sentindo uma presença, envolvendo o meu quarto de uma forma, sabe quando você sente o ar, que dá para apalpar ele, o ar pesado, mas é um peso bom, o ar-condicionado, quando você liga no quente no carro, né? Você sente o ar. E ali eu comecei a ser renovada, eu comecei a orar em línguas. Eu comecei a orar em línguas, eu comecei a orar em línguas, eu comecei a orar em línguas. E aí, aquele quarto foi sendo cheio. Eu fui sentindo uma presença que já estava dentro de mim, mas eu estava ignorando ela há anos. E aí eu comecei a me relacionar com Ele, comecei a ser liberta, comecei a sentir a paz que excede a todo entendimento. Eu comecei a sentir a plenitude do Espírito Santo na minha vida, a alegria que o mundo não compreende, mesmo diante do luto, mesmo diante de situações controversas, nós temos paz e alegria. Aquilo começou a encher o meu quarto. E aí eu falei, meu Deus, você está aqui, você está falando comigo, você é real. E quando eu abri a porta do meu quarto, meu esposo olhou para mim e falou, o que aconteceu com você? Eu falei, eu não sei. Por quê? Ele falou, você está diferente. Falou, você está diferente, seu olho está diferente, você está diferente, o que foi que aconteceu? Eu falei assim, eu não sei, eu só sei que a minha depressão foi embora. Eu só sei que eu percebi que em Cristo eu posso todas as coisas. Eu percebi que com Ele eu sou forte. Eu percebi que o diabo é muito pequeno diante do Deus que eu sirvo. Ele me protegeu, Ele me aqueceu, Ele me consolou. E agora eu posso avançar. Foi nesse momento que eu decidi pregar. E aí eu mergulhei na palavra. E aí quando eu tomei uma posição, eu nunca mais parei de ministrar a palavra de Deus. Gisele, mas espera aí, sua vida tudo bem de lá para cá? Tudo bem. Com Jesus no barco vai tudo bem. Sabe por quê? Porque eu posso dizer, e você também pode, assim como o apóstolo Paulo, eu estou instruída em todas as coisas. Eu sei passar pelo tempo difícil, eu sei estar em abundância, eu sei passar por qualquer tipo de situação. Sabe por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso. Eu tomei uma decisão na minha vida, eu preciso cumprir com o meu propósito.
Eu tomei uma decisão na minha vida, eu não posso sair daqui hoje sem que você tome uma atitude de se colocar diante do altar do Senhor por completo. O que vai definir o teu futuro não é o que o diabo quer fazer com a tua vida. O que vai definir o teu futuro não é como foi a história da tua família. O que vai definir o teu futuro não é a economia do país. O que vai definir o teu futuro não é se você é capaz ou se você não é capaz. O que vai definir é se você escolhe por Cristo. O que vai definir é se você escolhe se submeter a tudo aquilo que Ele tem para você. Querida, deixa eu dizer uma coisa para você. Aquele jovem rico, quando ele encontra Jesus pelo caminho, ele disse assim para Jesus: olha, o que eu faço para te seguir, mestre? Jesus olha para ele e diz: faz o seguinte, pega todos os seus bens, pega toda a tua riqueza, vende, dá para os pobres e volta aqui e me segue. E aí aquela mulher, aquele homem, o jovem, a palavra fala que ele ficou triste e se retirou. Mas aí os discípulos olham para Jesus e falam: opa, espera aí, vamos alinhar essa história aqui. A gente viu o que aconteceu a cena aqui. O jovem pediu para te seguir, o Senhor falou que era para ele deixar todas as riquezas, dar para os pobres e aí te seguir. Ele ficou triste, não pôde seguir e foi embora com a riqueza. E nós? Espera aí, mestre, e nós? Nós largamos tudo. Nós abrimos mão da nossa família. Nós abrimos mão dos nossos empregos, do nosso dinheiro, da nossa história e te seguimos. Nós abrimos mão. O que nós vamos receber? Deixa eu falar uma coisa para você. Qualquer coisa que você renuncie pelo reino de Deus para cumprir a sua vontade, fique tranquila que nada vai te faltar. É necessário nós compreendermos que Deus, Ele não quer acabar com os sonhos de ninguém, muito pelo contrário, Ele é realizador de sonhos. Pena que o jovem rico não ficou até o final da conversa. Porque se ele tivesse ouvido o que Jesus falou então, mas é que assim, ninguém que tenha deixado riqueza, casa, família, por amor de mim, qualquer pessoa que fizer isso vai receber 100 vezes mais em quê? Em riqueza, em família, em abundância, em alegria. Onde? Aqui nessa terra. Querida, realize os sonhos de Deus, que Ele vai realizar os nossos sonhos. Não é uma barganha não, tá? É algo natural que acontece. É necessário confiar. Cumpra o teu propósito. Se entregue. Cuidado com quem você ouve, cuidado com quem você conversa. Cuidado com as suas relações, seus relacionamentos. Cuidado com o curso que você escolhe para fazer. Cuidado que tipo de universidade você decidiu colocar os teus pés. Cuidado com o tipo de grupo no WhatsApp que você se relaciona. Cuidado com o tipo de moço que tem acesso a você. Cuidado. O diabo, olha, eu vou falar algo para você aqui, presta bem atenção. Quanto à tua salvação, o diabo não pode tocar não. Mas sabe o que ele consegue fazer ainda? Ele consegue fazer com que pessoas sejam enganadas por ele para plantar sementes de desobediência à palavra de Deus para destruir com a tua vida aqui nessa terra. Ele quer que você abra sua boca para proferir palavras de maldição sobre a sua própria vida. Moça, Ele quer que você fique bem irritado e desonre o teu pai e tua mãe para que você morra cedo. Ele quer que você seja desobediência à liderança da sua igreja, para que você atraia coisas terríveis para a sua vida. Moça, Ele quer que você se entregue seu corpo a pessoas que não têm um pingo de amor por você, só quer te usar como objeto, para roubar aquilo que você tem de melhor, que é a sua honra. E quando Ele não achar mais isso, Ele vai te descartar e te jogar, para comprometer toda a tua história.
E talvez alguém olhe para mim e fale assim, mas essa foi a minha história, já aconteceu comigo. E agora o que eu faço? Eu quero dizer para você que a graça do Senhor te basta. Ele refaz a tua história hoje. Mais uma vez eu falo para vocês, tenha a partir de hoje, pense nas suas escolhas. Faça com que a sua história seja pautada na palavra de Deus. A cada passo, mulher, que você for tomar, vai para a Bíblia. Se você tem dificuldade de compreender aquilo que a palavra está dizendo, procure a sua liderança. Converse sobre o assunto. Se abra. Meu esposo costuma dizer para o povo na igreja, gente, quem confessa tentação não confessa pecado. Quando você estiver se sentindo fraca demais, procure alguém que tem maturidade espiritual e tem autoridade espiritual para que possa te instruir. E em nome de Jesus, um conselho que eu te dou, ouça os conselhos e pratique-os. O não do Senhor é vida para você. Nós sabemos aquilo que está diante dos nossos olhos, mas o Senhor conhece o nosso amanhã. Não desmaies quando por Deus você for repreendida. Meninas, vamos deixar o nosso temperamento ser moldado à luz da palavra de Deus. Fala menos, ouve mais. Mas está errado, coloca diante de oração. Perdoe. Peça perdão. Converse com seus filhos. Se relacione com seus pais. E seja perto da sua liderança. E seja perto do Senhor. Meninas, trabalhem, estudem, limpem a casa, case, faça tudo o que você tem que fazer, mas por favor, não abra mão da tua intimidade com Deus, porque ela custou muito caro, foi até a última gota de sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz, para que aquele véu do templo fosse rasgado de alto a baixo, a fim de que nós tivéssemos total acesso para falar com o Pai, e nós não valorizamos isso. Buscamos conselhos de todos os lados. A gente vai até no Google. Vamos ver o que o Google diz sobre este assunto. Vamos ver o que a amiguinha da faculdade diz sobre o assunto. E a gente começa a buscar informações em todos os lugares, quando o Espírito Santo que está dentro de mim e de você, que foi colocado ali para nos instruir e nos ensinar em todas as situações, nós não nos relacionamos com Ele. Querida, com a autorização da Leila, coloque-se em pés agora. É tempo de nós voltarmos para a oração. É tempo de nós voltarmos para o caminho da obediência. É tempo de mulheres se levantarem para dizer, eis-me aqui, eu vou cumprir o meu chamado, custe o que custar. Isso, os músicos, por favor. Você não precisa viver de acordo com os rótulos que o mundo te impõe. Você não precisa disso. Sabe? O governo do Brasil precisa de mães. Oh, Deus. Mães que estão dispostas a se colocar na brecha em oração e clamar, 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 até que o Espírito Santo invada aquele governo, invada a nossa nação, invada a economia. Mulheres que decidiram ouvir diretamente de Deus o que Ele dizia acerca da sua história, tiveram as suas histórias completamente transformadas, e através da vida delas uma geração inteira foi impactada. Na antiga aliança nós vamos ouvir falar sobre Ana.
Uma mulher que vivia deprimida porque não conseguia gerar filhos. E ela chorou, ela sofreu, vivendo de sacrifício do próprio esposo para receber um milagre do Senhor. Mas a palavra diz que houve um momento em que Ana decidiu tomar uma posição diante daquela situação. Ela se levanta e ela fala para o seu esposo: hoje eu vou subir, eu vou até o templo porque eu quero falar, eu quero chorar diante dos pés do Senhor. Ela rompe com a tradição e ela começa a colocar diante do Senhor a sua angústia. Eu não posso gerar, eu estou sendo afrontada, eu não consigo comer, eu não consigo levantar. A palavra de Deus fala que o sacerdote olha para ela e fala assim para ela: mulher, o que está acontecendo com você? Tira o vinho de ti. E ela falou: Senhor, eu não estou embriagada, eu estou angustiada de espírito. Eu sou uma mulher angustiada, eu sou uma mulher doente nas minhas emoções. Eu sou. Porque o problema dela não era a esterilidade, era a enfermidade que havia na alma dela. A palavra de Deus diz que o sacerdote olha e fala: então que seja feito conforme o teu pedido. Ela ouviu diretamente do sacerdote que a vida dela seria transformada, e ela recebe aquela palavra como verdade. E a palavra de Deus diz que quando ela sai, o seu semblante já não é mais triste, porque ela ouviu o que Deus tem para ela. Existia também uma mulher chamada Esther, uma jovenzinha, que foi elevada para ser rainha. E havia um decreto para que todo o povo de Deus fosse exterminado. Um pouquinho mais baixo, eu quero me ater um pouquinho a isso. Presta atenção no que eu vou te dizer. Às vezes, o único acesso que as pessoas têm à libertação e à salvação somos nós. E o que eu e você vamos fazer diante disso? A palavra de Deus fala que o tio dela diz, avisa Esther, a rainha, que um decreto foi colocado, em que todo o povo de Deus será morto. Ela é a única que tem acesso ao rei. Ela é a única que pode interceder por nós. Ela é a única que pode fazer alguma coisa. E a resposta de Esther foi a seguinte: não, fala para o meu tio que eu não posso. Eu não tenho autorização. Já fazem meses que o rei não me chama para ter intimidade. Se eu entrar diante dele sem ser chamada, eu posso morrer. O tio dela recebe o recado e a resposta dele para ela é a seguinte: fale para minha sobrinha que se ela não fizer alguma coisa, não importa, Deus vai trazer o livramento de outra parte. Mas lembra ela que ela também é povo de Deus. Fala para ela: será que não foi para esta situação que Deus a colocou para estar diante do rei? Qual é a situação? Qual é, meninas? Ei! Tudo que você tem desfrutado de bom na sua vida não é para que você fique deitado em berço esplêndido. Oh, como Deus me abençoou. Ei! Deus só te colocou onde Ele te colocou porque Ele quer te usar como instrumento para libertação de vidas. Histórias serão mudadas através da tua vida, mas você precisa despertar para o teu propósito. Você precisa compreender que acima dos teus sonhos estão os sonhos de Deus. Ele te colocou onde você está para ser um instrumento de transformação, de livramento, de libertação. Esther reage. Diga para sua irmã: reaja. Esther reage. E a resposta dela foi o seguinte: fala para o povo orar. Fala para todo mundo entrar em jejum, porque eu vou até o rei. Se é para isso que eu estou aqui, é o que eu vou fazer. Eu vou.
se eu morrer, morri. Aí a gente vê na palavra do apóstolo Paulo falando: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, mas Jesus por precioso. Não tenha medo de se colocar na linha de frente para cumprir o propósito que Deus estabeleceu para a tua vida. Não tem medo não. E o restante da história você já conhece. Toda a história de uma nação, do povo de Deus, foi completamente restaurada. O povo de Deus foi completamente livre de uma sentença de morte por causa de uma mulher que não temeu a morte, por causa de uma mulher que decidiu cumprir com os propósitos de Deus. É noite de ativação. Essa noite é noite de obediência. Ah, como nós somos desobedientes. Como nós nos fazemos de desentendidas. Você sabe exatamente o que você precisa fazer. Você sabe exatamente qual é a tua postura. Vai lá e Deus é contigo. Vai lá. Mulheres que estejam aqui, que talvez ainda não encontrou a remissão dos seus pecados através de Jesus Cristo, eu te apresento Ele aqui hoje para que você tenha a sua vida completamente mudada, de dentro para fora. Receba a salvação. A sua história vai ser completamente mudada a partir do momento que você estabelecer Jesus como o Senhor da sua vida. Ele quer te transformar por inteiro. Ele quer te dar uma nova história. Se tiver alguém aqui nessa condição, sem conhecer a Jesus, eu te convido para vir até aqui ao altar. Nós vamos orar com você. Cadê essa mulher que não pode gerar filhos? Está aqui. Essa mulher que recebeu uma sentença, vem aqui, filha. Uma sentença de não poder gerar. Oh, aleluia! Essa é a noite do milagre. Vida, 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 vida. Sobre o teu ventre agora. Vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus sobre o teu ventre agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo medo, todo engano na tua mente seja dissipado agora pelo poder do nome de Jesus. Você é fértil. Você é fértil. Vai gerar só um não, filha. Não vai ser só um não. Não vai ser só um não. Se prepara. Se prepara, porque além de filhos carnais, vai gerar filhos espirituais. Filhos espirituais. Filhos espirituais. Filhos. Eu quero aqui rapidamente convidar mulheres que estão sofrendo com depressão.
angústia. Se tiver aqui alguma mulher dependente de medicamentos fortes para dormir, com descontrole hormonal, eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você agora. Não precisa ter vergonha, filha. Não precisa ter vergonha, porque esse é um problema real. A paz que excede a todo entendimento cura sobre as suas emoções agora, em nome de Jesus. Libertação, não é nem cura, é libertação da depressão. Todas elas foram libertas. Mas eu preciso dizer algo para vocês. É necessário que vocês se encham da palavra de Deus. É necessário que vocês limpem a mente de vocês com a palavra de Deus. É necessário que vocês permaneçam com uma vida transbordante no Espírito. Ok? Eu vou falar uma coisa para elas, eu quero falar para todas as mulheres que estão aqui. Queridas, não brinquem com tristeza. Viu? Autocomiseração. Mulher gosta, né? Ai, tô triste hoje. Não vou poder ir pro culto. Tô chatinha, tô triste. Ei, enquanto você tá levando isso na brincadeira, o diabo tá usando como ferramenta para minar as suas forças e te jogar numa cama de depressão. Eu declaro agora libertação sobre as suas emoções de dentro para fora, em nome de Jesus. Depressão, eu te conheço muito bem. Você não me engana, eu conheço as suas ferramentas. E eu declaro agora, o reino de Deus chegou sobre essas vidas hoje. Alegria no Espírito, abundância de paz, abundância de alegria, seja qual foi a palavra que vocês receberam, seja qual foi o luto, seja qual foi o trauma que fez vocês chegar nessa situação, eu declaro agora, seja livres em nome de Jesus. Paz que excede a todo entendimento, paz que excede a todo entendimento, alívio do céu, cura nas suas emoções agora de dentro para fora. Receba a alegria de Deus sobre a vida de vocês. Andem em alegria. É noite de ativação. Ativação ministerial. Ei, Deus está agindo aqui. Existem mulheres que estão sentindo arder o chamado. É hoje. Não admire apenas. Avance para aquilo que Deus tem para a tua vida. Se coloque de pé e caminhe.